Justamente sobre isso, cara, eu tava gravando aqui uma aula pra galera da fraternidade da fraternidade da Red Pill, e eu tô responsável pelo módulo sobre Black Pill, né? Eu tava comentando sobre algumas exceções a Black Pill que você não consegue explicar, alguns bugs na Matrix, vamos dizer assim, tipo homem feio com mulher bonita, acima de tudo. Quando que acontece, por que acontece, e quando também você deve evitar isso, você deve estar atento, ou quando você não pode se importar. Então, nessa aula eu expliquei melhor em detalhes sobre quando acontecem esses bugs, né, de maneira detalhada para vocês. E durante a explicação nesse vídeo tal, eu comecei a ter alguns insights, cara, algumas coisas que eu andei pensando, eu falei, cara, isso dá um vídeo para eu fazer lá pro painel público e eu vou trocar essa ideia com os caras. Então hoje quero falar para vocês, rapaziada, sobre a Black Pill para as mulheres, porque foi nisso que eu pensei. E justamente através do raciocínio sobre a Black Pill para as mulheres foi que eu cheguei nesse outro complemento aqui sobre as 3 fases do mercado sexual, né? Então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre a Black Pill de modo geral, a Red Pill e a Black Pill para as mulheres. Olha só, para quem não sabe, a Black Pill é muito fundamentada na teoria da genética, né? De que a beleza, a sua aparência física é o que mais importa, é o que vem em primeiro lugar, que o lookismo é o principal, é a teoria do lookismo, que as mulheres são até mesmo, se não tão visuais quanto os homens, até mesmo mais visuais do que os homens, e que independente do seu game, independente da sua grana, tal, e etc, elas vão também escolher você por quão bonito você é, por quanta sorte você teve na loteria da genética, né? Então tá bom, a gente sabe que esse assunto aqui, na comunidade, é um pouco divergente, se as mulheres são tão visuais quanto os homens, etc. Mas, entretanto, parando para pensar, uma coisa que é unânime entre nós é que sim, os homens são visuais pra cacete, que praticamente não existe divergência nisso, né? Todo mundo concorda que os homens são quase que 100% visuais na hora de aplicar, de usar a sua estratégia sexual. Então, como que é a diferença entre a estratégia sexual do homem e da mulher? Para vocês entenderem. Isso vai fazer diferença. A estratégia sexual feminina, rapaziada, é chamada de quê? De hipergamia, certo? Acho que todo mundo concorda. Até a Black Pill acredita na hipergamia e acredita também na teoria do valor sexual de mercado. Aqui para eles a teoria do valor sexual de mercado é quase... Eles meio que usam a explicação do VSM da mulher para o VSM do homem. É quase que a mesma coisa para Black Pill, né? Em que sentido que eu quero dizer isso, para vocês entenderem melhor? Então presta atenção. A gente sempre diz na Red Pill, sempre foi dito no conceito da Red Pill, né, que o VSM do homem ele é, de um modo geral, separado por 3 pilares. Alguns separam em 4, alguns em 5, mas o mais comum é 3, que seria aparência física, tipo grana e status, e game, personalidade, confiança, por aí vai. Seriam os 3 principais, né? Cada um aí valendo, em média, 33%, que foi isso que eu aprendi e é isso que a Red Pill define, tá? Para as mulheres, qual que seria a teoria do VSM das mulheres? Na verdade, você pode dividir em 3 também, você pode dividir em aparência, em personalidade e sucesso, trabalho. Entretanto, o pilar da aparência é o que tem mais valor para as mulheres. Então, para as mulheres, o mercado sexual é muito mais Black Pill do que para os homens. Pela Red Pill não, perdão. Pela teoria do VSM. Porque praticamente aí a forma que o homem vai escolher uma mulher vai ser quase que 100% apoiada na aparência. Então eu destaco aí que em via de regra, né, faz tempo que eu não falo via de regra, o pilar da aparência da mulher vai valer sem dúvida mais do que os outros 2. Aí em média vai depender do homem, vai depender da idade do cara, da idade da mulher, mas aí de 60% a 80% vale só o pilar da beleza. Aí depois o pilar da personalidade vale de 10% a 20% e o pilar do sucesso vale de 10% a 20% dependendo do camarada, né? E aí a mulher não tem chaveco, né? A mulher não tem game, a mulher tem personalidade, ela não tem pilar de game, a mulher não chaveca, mas tem a personalidade que o homem leva em consideração. Uma mulher bem-humorada, por exemplo, o homem leva isso muito em consideração. Uma mulher inteligente também, o homem leva muito isso em consideração da personalidade, né? E uma mulher que ela é simpática acima de tudo, isso mexe também com a atração sexual do homem muitas vezes. A mulher que ela não adianta, às vezes a mulher não é tão bonita, né? Mas também não adianta ela ser feia, é o que eu falo. Como eu posso explicar? Olha só, a atração sexual do homem meio que não é que é mais estática, não é esse o termo que eu quero usar, mas a mulher não tem muito como trabalhar, sabe? A mulher não tem como muito usar grana com o homem pra ficar com um cara, não tem como a mulher chavecar um cara. Às vezes um cara que não é tão bonito, se ele tiver uma confiança acima da média, porque a confiança ela mexe muito com o lado beta da hipergamia, pelo meu ponto de vista, eu vou explicar onde eu quero chegar, né? Então às vezes o cara consegue ali converter uma garota se ele tiver um chaveco legal, coisa que uma mulher não conseguiria fazer com o homem. Às vezes uma mulher de um tal looks match X, mesmo se ela tivesse um chaveco, uma confiança acima da média, um humor, qualquer merda, o homem não mexe com o emocional do homem, né?
O homem não é emocional, o homem é lógico. Ele vê a mulher, ela é fértil, ela tem indicativos de alta fertilidade, quadris, cintura fina, quadril largo, seios fartos, cabelos cheios, por aí vai. As coisas que a gente já sabe, né? Tem. Então eu quero transar com ela. Olhou, decidiu. As mulheres têm, porque a estratégia sexual do homem não se chama hipergamia, rapaziada. Por isso que eu sempre falei que a Black Pill, as mulheres não são tão Black Pill assim. Hoje são, eu vou chegar lá. Por isso que eu falei que são 3 fases do mercado sexual. Porque as mulheres estão meio que virando homens. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então assim, a estratégia sexual do homem é direta, rapaziada. O homem é constante. Porque a estratégia sexual do homem, ela surge, ela é uma representação do nosso sistema reprodutor. Nosso sistema reprodutor, ele não é cíclico, ele não é duplo. Nosso sistema reprodutor, ele é único, digamos assim. Ele tem uma direção só. A gente produz espermatozoide o tempo inteiro. Por que a estratégia sexual da mulher é hipergâmica? Porque a mulher, ela menstrua. O sistema reprodutor da mulher, rapaziada, isso no micro, né? O sistema reprodutor da mulher, ele é cíclico, entendeu? Ele funciona período fértil, período não fértil, período fértil, período não fértil. Ela precisa engravidar, alfa, precisa ser protegida de recursos, sobrevivência e atenção, que um cara permaneça, beta. Então o motivo pelo qual existe o conceito do homem alfa e homem beta é simplesmente porque a mulher menstrua. Vocês entenderam? Porque no micro ela menstrua, que ela tem um período cíclico. Só que acontece com a tecnologia, com o hackeamento da natureza, o hackeamento do mercado sexual, né, o hackeamento da estratégia sexual feminina está possibilitando para que elas sejam tão black pill quanto nós somos, tão luquistas como os homens. Ou traduza-se para que elas possam focar mais no lado alfa, que é mais interessante, no lado alfa da hipergamia. Como o homem praticamente, ele só foca no lado alfa, entre aspas, da estratégia sexual. Não porque ele precisou hackear a natureza, porque ele já vem hackeado já. O homem não menstrua, o homem não tem o lado beta, o homem não engravida, o homem não precisa da proteção de uma mulher, o homem não precisa que ela permaneça, o homem não precisa que ela cuide dele, ele só precisa do lado alfa da estratégia sexual, ele só precisa que a fêmea seja alfa. Em que sentido alfa? Genético. Ele só precisa que a mulher tenha uma excelente qualidade genética, ele não precisa dos outros fatores para equilibrar. A mulher tem que achar um equilíbrio entre a melhor genética e a sobrevivência. Melhor genética e a sobrevivência, entendeu? O alfa e o beta. Essa é a estratégia sexual da mulher. Ela tem que achar o cara perfeito considerando esses dois polos, essa duplicidade da estratégia sexual, certo? Então, rapaziada, vocês vão ter que identificar, vocês vão ter que entender aqui para fazer sentido a minha explicação. O lado alfa da hipergamia da mulher é a Black Pill. O lado beta da hipergamia da mulher é a Red Pill. Lembra que eu falei para vocês que a Red Pill foi criada pelos betas para os betas? O que é a Red Pill, rapaziada? A Red Pill é a alfalização dos betas. O PUA é uma emulação de um comportamento alfa. Sexo, alfa, transa, reprodução, é alfa isso, entendeu? É genética, é a melhor qualidade. Então, a Red Pill foi feita para os betas, pelos betas. Para quê? Para que eles fossem tratados como alfas. O cara, por exemplo, que está na friendzone, transar com a garota. Sair do polo beta, entrar no polo alfa. Sair do polo de protetor, de provisão, de emocional, de carinho, de conforto, de nice guy, que é a frame do beta, do blue pill, é a frame do nice guy. E aqui o que ele quer fazer? Ele quer se converter em um alfa através dos conhecimentos da Red Pill. A Red Pill, rapaziada, ela é a alfalização dos betas, entre aspas. Só para usar os termos para fazer sentido, a didática. Entendeu? A Red Pill ela é como se fosse a alfalização dos betas. E o lado beta da hipergamia, qual que é? É ao lado da Red Pill. O lado alfa, que é o genético, reprodutor, é a Black Pill. Então as mulheres, no passado, a Red Pill meio que fazia mais sentido. Por isso que o PUA tá ficando meio defasado também. Porque cada vez mais a Black Pill está se tornando o futuro. Cada vez mais as mulheres estão dependendo menos do lado beta da hipergamia, graças aos meios contraceptivos, graças a procedimentos estéticos, graças a mídias sociais, graças ao feminismo, entre outras coisas, né? Elas estão tentando cancelar o lado beta da hipergamia. Lembra que eu falei? O feminismo veio para libertar as mulheres, não dos homens, dos betas. Então eles estão meio que tentando. Isso já tá mais avançado, graças a mídia social deu um salto nisso. A mídia social e os procedimentos estéticos deram um salto nisso. Entre outras coisas, maquiagem, filtros e tal, deram um salto para que a mulher pudesse focar mais no lado alfa da hipergamia. Tanto é que essa é uma das Black Pill das mulheres que eu vou explicar aqui conforme eu for continuando esse vídeo, beleza?
Então essa é a questão. Por que o lado beta a Red Pill representa o lado beta da hipergamia? Quando que a Red Pill vai fazer sentido, rapaziada? Acompanha meu raciocínio. Quando que a Red Pill vai funcionar e a Black Pill não? Se a mina for nova e for bonita, você esquece a Red Pill, entre aspas. Se a mina é nova e é bonita, você esquece a Red Pill. Ela vai focar na genética, ela vai focar no cara mais bonito provavelmente. Provavelmente, você esquece. Agora, quando a mulher começa, a Black Pill não dá mais pra ela ser lookista. Não tem como mais ela ser lookista. Se ela continuar sendo, ela vai se fuder. Não dá. Quando que não dá mais pra mulher ser lookista? Em algumas circunstâncias. Em algumas circunstâncias. Não vai dar mais pra ela. Quando eu falo que não vai dar pra mulher ser lookista, não vai dar pra ela focar no lado alfa da hipergamia. É a mesma coisa. Não vai dar pra ela focar mais na melhor genética, no cara mais boa pinta e etc. Só na aparência. Se preocupar só com a aparência. Quando ela começar a envelhecer, e ela precisa levar em consideração o relacionamento, o filho mais a sério. O lado beta vai começar a apertar, porque o relógio biológico dela está apertando. Então ela vai precisar agora levar outros fatores em consideração na hora de utilizar a estratégia sexual. Ela não vai poder ser tão alfa só na hipergamia. Se ela já teve um filho, com um cara alfa, digamos assim, com um shed, mas que não assumiu, ela pode quebrar a estratégia sexual dela, entendeu? Para ficar com um cara de looks match, às vezes até inferior ao dela, mas que vai aceitar a criança de brinde. Que vai aceitar. Por que o cara vai aceitar? Porque quando a mina é gostosa, a monogamia canta. Quando a mulher é gostosa, a monogamia canta no homem. Quando a mulher é de looks match superior, a monogamia canta no homem. Porque o cara não tá acostumado com aquele padrão de mulher, a monogamia vai cantar. Ele vai falar, velho, não é sempre que aparece uma mulher assim, não é sempre que aparece essa qualidade pra mim transar. Não é sempre que aparece. Vou trancar ela numa monogamia pra eu ter esse sexo garantido de qualidade sempre que eu quiser. Só que aí tem um boneco junto. Mesmo assim a monogamia vai cantar. Se for Blue Pill, ele assume. Se for Blue Pill, ele vai assumir. O Red Pill ainda... É que nem o Bruno fala, o cara tá um bola da Plantation, mas o Red Pill ele vai segurar, mas vai cantar. A monogamia vai cantar no Red Pill. Só se ele tiver um VSM alto e tiver opções. Mas se for uma mina de looks match que ele não tá acostumado, até com um boneco, a monogamia vai cantar. Ele vai falar, caralho... ela é gostosa, mas ela tem um filho. Puta que pariu, velho. O que eu faço? Vai cantar. Aí vamos ver se o cara segura, mas que vai cantar, vai. Então é o que eu tô dizendo. Nessas circunstâncias, a Red Pill ainda vai fazer sentido. Mãe solteira, Balzaca, né, que vocês chamam. Entre outros tipos aí, que eu só consigo lembrar desses dois principais de cabeça agora. A Red Pill vai começar a servir, não vai ser coping, em lidar com as mulheres, principalmente, rapaziada, quando a Black Pill não dá mais pra ela focar na Black Pill. Quando não tiver como ela focar na Black Pill mais tanto assim. Normalmente ela não vai conseguir focar na Black Pill, principalmente por essas circunstâncias da vida que aconteceram, entre outras. Mas essas são as principais. Lá eu separo as exceções da Black Pill, lá que eu trouxe os bugs que vão acontecer. Só tem um lá que não tem problema, que é o Dick Game e a confiança, quando não tem looks match igual. Se você tá pegando uma mina que você é mais feia do que ela, só que não é pelo seu dinheiro, é por causa do Dick Game, que é você ser bom no quarto, e você ter confiança sexual, que é você ser dominante. Aí realmente você tá sendo alfa no sexo, mesmo você não tendo looks match equivalente ao dela. Você não tem que se preocupar tanto assim, não vai ser um fardo pesado. Porque normalmente o cara que tem um looks match inferior ao da mulher, uma aparência inferior à dela, vai ser um fardo pesado do cara carregar, velho. Vai ser um relacionamento pesadíssimo pro cara, é aquilo que eu falei. Todo jogo vai ser sua melhor partida. Todo jogo você vai ter que marcar um gol. Você não tem espaço pra você errar. Porque dá pra ela subir no degrau da hipergamia ainda, quando a mina tá com cara de looks match inferior. E você vai sentir isso, vai ser um fardo pra você. Porque eu já passei isso, e quem já passou tá ligado. Como que é você pegar uma mina que o VSM dela é mais alto que o seu, principalmente a aparência. Todo jogo você vai ter que fazer um gol, cara. Vai ser difícil. Toda partida você vai ter que jogar bem. É foda, é pesado, né? Então essa é a circunstância, rapaziada. O lado alfa da hipergamia da mulher é a Black Pill. O lado beta da hipergamia da mulher é a Red Pill. As mulheres estão matando o lado beta da hipergamia. Já faz tempo já que as mulheres estão matando o lado beta da hipergamia. Por quê? Porque elas querem se libertar disso. Elas querem poder focar mais na genética. Por isso que quando o Mitchell Waffles fala que a Black Pill é o futuro, eu concordo com ele. A Black Pill é o futuro. E aí que a gente entra agora nessa parte do vídeo, né? Eu acabei nem comentando tanto assim sobre a Black Pill das mulheres, que as mulheres são mais Blue Pill do que os homens às vezes, mas eu vou comentar agora já pra eu falar sobre as 3 fases do mercado sexual no final. O que acontece? As mulheres que não são tão privilegiadas assim na aparência, né? Que são Blue Pill inclusive, elas estão jogando com esses caras que estão acima, cara. Qual que é a consequência para essas mulheres? Elas não conseguem namorar nem fudendo. Elas não conseguem namorar. A mulher, é o que eu falei pra vocês, o problema dela não é conseguir sexo, não é ser incel. Não existe mulher incel.
celibatária involuntária. Existe mulher solteira involuntária. E muitas mulheres, elas são solteiras involuntárias pela Black Pill. Agora é a Black Pill que eu vou mandar, a mesma Black Pill dos homens. Vocês querem saber a realidade? Isso aí vocês não sabiam. Isso aí vocês nunca ouviram falar. Você quer ver qual é que é? Eu vou falar pra vocês, ó, se liga. Qual que é a Black Pill dos homens? O cara é feio, certo? O cara é feio, o cara não consegue transar. A Black Pill do homem é essa praticamente. Se o cara é muito feio, o cara é sub-5, o cara não consegue transar. E a mulher que é sub-5, ela não consegue transar? Consegue. Não consegue namorar. Não consegue namorar. Mas por que não consegue namorar? Tem cara querendo namorar com ela. Mas é o que eu tô falando. O Lux Match, ela tá querendo um cara acima. E elas conseguem sair com o cara acima. E elas tentam namorar com o cara acima. Rapaziada, é só você ver. Vê esses vídeos dessas coaches aí, o caramba, que dão dicas sobre como fazer o cara fisgar o cara e o caralho e tal. Tem vídeo pra caralho. Se tem oferta, quer dizer que tem demanda. Se tem conteúdo, quer dizer que alguém tá precisando, tem mercado pra isso. Essas mulheres nem sempre são balzacas não, chefe. Não são M-Sol, balzaca, over the wall. Uma coisa que eu esqueci de mencionar pra mulheres que às vezes o inverno pode estar chegando pra elas do relacionamentos, que faltou eu falar, mulheres feias, cara. Mulheres sub-5. Mulher sub-5, sexo pra ela não falta, mas relacionamento, com o looks match delas, às vezes ela não quer. E o homem, ele não namora com mulher de looks match inferior. E elas estão ficando, muitas, eu tô generalizando, não são todas, mas muitas estão ficando só sexo casual com caras de looks match superior. O homem não namora com looks match inferior, ele só transa. E essas minas já estão marcadas por esses caras. Solteira involuntária, mesmo sem ter filho, mesmo sem já ter ultrapassado o muro, ultrapassado a parede. Mulher sub-5, tem muita mulher sub-5, rapaziada, que não é balzaca, que não é M-Sol, que às vezes nem tá acima do peso também, que é uma parede pra mulher, né? Mas tem muita mulher que não tá nessas categorias, que é solteira involuntária porque ela é sub-5. Então assim como você tem sub-5 em céu, você tem mulher sub-5 em sol, solteira involuntária. Essa é a Black Pill das mulheres. As mulheres Blue Pill não estão ligadas que o homem é Black Pill pura. Eu tava parando pra pensar, eu falei, beleza, a gente tem dúvidas sobre o lookismo das mulheres, né? Diverge muito. As mulheres são tão visuais quanto o homem ou não, isso é uma divergência entre nós. Alguns acreditam que sim, outros que não, mas é unânime. Agora, o homem é unânime que o homem é Black Pill. O homem é só visual, praticamente. A mulher não tem game, não tem grana, não tem o que ela faça, é só a aparência e acabou. Acabou, não tem o que ela fazer. Se ela quiser relacionamento também, é aparência também, senão não tem como. Não dá. O motivo pelo qual o homem cede a monogamia, como eu expliquei no decorrer do vídeo, qual que é? Atração sexual. Da onde vem a atração sexual do homem? Da aparência física, principalmente. Pra mulher não existe Blue Pill, pra mulher não existe Red Pill, pra mulher só existe Black Pill, porque o homem só tem estratégia, entre aspas, uma só na sexual. A mulher tem duas. A mulher tem a estratégia Red Pill e a mulher tem a estratégia Black Pill. Só que estão cancelando a estratégia beta da mulher, que é a Red Pill, consequentemente só vai sobrar a Black. O homem não tem a Red Pill pra mulher usar. O homem só tem a Black, só tem o visual, só tem a atração física. Ou ela fica gostosa ou ela tá fodida. Não tem o que fazer, não tem outro caminho, não tem chaveco, não tem game, não tem grana. Pra mulher só tem a beleza. Isso é unânime na comunidade. Então, entre aspas, pra mulher, a estratégia sexual do homem é muito mais Black Pill que a estratégia sexual das mulheres. E agora a gente vai entrar nas 3 fases do mercado sexual. O mercado sexual, de modo geral, ele passou por 3 fases, rapaziada. Pela Blue Pill, pela Red Pill e pela Black Pill, que é onde que a gente está vivendo agora, que vai ser daqui em diante, provavelmente, que é o que eu estou percebendo. A Blue Pill, nós passamos por essa fase. Eu peguei um pedacinho da Blue Pill. A Blue Pill, rapaziada, meio que foi junto com a White Pill. Relacionamento tradicional, entendeu? Cara de looks match às vezes inferior com mulher de looks match superior. As mulheres se relacionavam muito pela ilusão do amor romântico, pelo cavalheirismo, entendeu? E por todas essas papagaiadas, pela Disney, as mulheres também foram influenciadas. Então você pegava muita mulher que namorou com um cara que... Você não via muita Black Pill. Você não via muita Black Pill antigamente, quando não tinha mídia social, e quando principalmente não tinha o feminismo, e quando não tinha... Como é que se chama? Os procedimentos estéticos tão disponíveis como são hoje, como são de fácil acesso, como são hoje em dia. Então a primeira fase que a gente passou foi a Blue Pill dos relacionamentos. A segunda fase que a gente passou, que foi quando chegou o feminismo principalmente, né, foi a fase da Red Pill, muito representada por quem? Pelo PUA. Os caras criticam muito o PUA. Você vê que é engraçado isso, rapaziada? Você sabia que a Red Pill ela é mais representada pelo PUA do que pelo MGTOW? Os PUAs são mais responsáveis pela teoria da Red Pill, pelo conteúdo, do que o MGTOW. E muito MGTOW tenta criticar o PUA e separar o PUA do Red Pill. Se não tivesse PUA, não tinha Red Pill, chefe. Foi meio que o PUA que criou a Red Pill. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso daí? O Rollo Tomassi, ele popularizou a Red Pill, mas o conceito, o termo, já vinha sendo utilizado pelo PUA.
alfa e beta, o PUA trazia essas papagaiadas toda. Cara, você desconectar o PUA da Red Pill literalmente, dá pra ver que a ignorância dos caras, os caras não manjam nada. Por isso que é a diferença, rapaziada, de você, do cara que acompanha o conteúdo internacional pra quem não acompanha. Porque tu veio de lá. Veio de lá. Quando eu vejo os caras falando, os caras tentando separar a PUA pagando de Red Pill, irmão, quem, entre aspas, criou a Red Pill foi o PUA, chefe. Vocês estão viajando, velho. Vocês estão viajando, vocês não sabem o que vocês estão falando. Se não tivesse PUA, não tinha Red Pill, velho. O livro do Rollo Tomassi, que foi o cara que popularizou a Red Pill, só veio porque antes veio o livro do Mystery. Os caras não estão ligados. O livro do Mystery já falava dessas paradas já, primeiro que todo mundo, em 2006, porra. 2006, 2007. Entendeu? Mas esse é outro assunto. Eu acho engraçado os caras querem separar a Red Pill do PUA, velho. Cara, não tem como. Entendeu? O PUA é mais responsável pela Red Pill do que o MGTOW, chefe. Esse é um fato, cara. E olha só, continuando para vocês aqui então, esse assunto. Nós passamos por essas 3 fases. A fase da Red Pill, que foi a fase da barganha, foi muito representada pelo PUA, que está no finalzinho ainda, né? Ainda, é o que eu falei, a Red Pill funciona principalmente nessas circunstâncias que eu disse, dessas mulheres. A mulher que é muito bonita é full Black Pill. Vai ser praticamente lookismo e aparência pura. Não vai ter jeito mesmo. Só depois que ela começar talvez a perder beleza, ela vai tentar segurar o lado alfa da hipergamia o máximo que ela puder, ou a Black Pill, né? Mas então, e agora, rapaziada, a terceira fase é a Black Pill. A gente tá entrando, meio que vivendo na fase da Black Pill, muito propulsão, não sei como é que utilizar o verbo disso, propulsionada pela mídia social, que chegou em 2012, que estourou com o Insta e com o Tinder, e procedimentos estéticos. A aparência meio que está em primeiro lugar hoje em dia, para as mulheres e para os homens, de um modo geral. E vai piorar. Vai piorar. Porque você vê, cara, por que vai piorar? Por que eu tenho a sensação que o futuro é Black Pill? Porque assim, cara, onde você vai em São Paulo, cara, você vê barbearia gourmet, você vê que todo procedimento estético tá virando um bagulho muito comum, cara. Tá virando uma parada muito comum entre as pessoas. E os homens também estão fazendo. Coisas que você nunca imaginava que os homens faziam no passado, eles estão fazendo hoje em dia. Sobrancelha, minoxidil, harmonização facial, transplante de cabelo. Cada esquina em São Paulo você vê uma barbearia gourmet, cara. Então a aparência é uma parada que tá blackpillizando o mercado sexual. O mercado sexual está ficando mais blackpillizado, está ficando mais aparência e acima de tudo. Isso é um fato. Então essas são as 3 fases para encerrar o vídeo para vocês. Nós passamos pela fase da Blue Pill no mercado sexual. Estamos ainda aí nessa transição da fase Red Pill para a fase Black Pill. E provavelmente no futuro o mercado será mais blackpillizado. Pelas mídias sociais, tudo tá virando digital hoje em dia, já tem um metaverso aí, todo mundo passa a maior parte do tempo no celular e o caralho, no Instagram, nessas papagaiadas, filha da mãe. E o outro fato é que os procedimentos estéticos estão ficando mais baratos e mais acessíveis. E homens também estão procurando o que não era tão comum como era no passado, beleza? Esse é o vídeo, um abraço.